louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui e desejo dar um bem-vindo a todos. Se você veio nesta noite, é porque o seu coração arde por algo mais da presença de Deus. Bem? Antes de nós entrarmos na palavra, eu quero falar um pouquinho sobre a célula. Sempre falamos sobre isso. E o conceito de célula que nós adotamos é o seguinte: a célula é um grupo de 5 a 12 pessoas que se reúnem uma vez por semana com o propósito de crescer e multiplicar. Então, irmãos, a célula ela é a menor parte da igreja que contém o DNA da igreja. É onde o que nós praticamos como igreja, numa grande congregação, nós podemos praticar num pequeno grupo. Nós podemos praticar a adoração, a intercessão, podemos praticar o louvor, podemos praticar e praticamos a comunhão, o evangelismo, e nos conhecemos, né? Nós costumamos dizer que na célula a gente tem nome, sobrenome e data de nascimento. Então a célula é um grupo numa casa que se reúne uma vez por semana, uma reunião de 1 hora aproximadamente, e que tem um momento de compartilhamento. Isso é um trabalho que nós estamos desenvolvendo, trazendo para a igreja. E este culto da terça-feira, que nós chamamos de Tadel, é treinamento avançado de liderança. Então a palavra que nós trazemos e o objetivo deste culto é um objetivo de fortalecimento espiritual, de fortalecimento da fé, né? De fortalecimento para a gente estar trabalhando na célula, para a gente estar evangelizando, discipulando, para a gente estar orando, buscando a Deus e investindo no reino. Eu não sei se todos os líderes pegaram o formulário, mas eu tenho aqui, caso alguns não tenham pego, depois podem estar pegando e também os envelopes, tá certo? Eu não me lembro se eu distribuí para todos semana passada. Irmãos, eu quero dizer para vocês que nós iniciamos sábado agora a primeira célula jovem da nossa igreja. Então se reuniram ali em casa um grupo de 17 irmãos estavam lá, né? E a grande maioria deles jovens. E dali nós queremos multiplicar, e nós temos um propósito com isso. Nós temos vários jovens que, não sei porquê, né, num contexto da igreja, a gente tem assim, um pouco de dificuldade de, né, como é que eu vou dizer assim, de unir, né, de entrosar. E então foi muito bom porque ali já nesta primeira reunião tinham alguns jovens que nós convidamos, né, que os próprios jovens convidaram, e foi muito bom o entrosamento. Eles pegaram gosto, né? Então a gente numa reunião menor, nós conseguimos fazer com que eles falassem, com que eles interagissem, e realmente assim, foi muito bom. E alguns que normalmente não participavam, né, do culto jovem, saíram dali dizendo: nós temos que trazer o fulano, temos que trazer o ciclano, temos que trazer o beltrano, vamos convidar e tal. Saíram dali então motivado. Foi muito bom, sabe? Eu fiquei muito feliz, fiquei muito alegre. E as meninas, né, se reuniram aqui. Então logo em seguida nós vamos estar também se deslocando para uma casa e vamos estar multiplicando células de jovens, tanto de meninos quanto de meninas. E nós, se Deus quiser, nós vamos chegar ao fim do ano com as nossas 10 células funcionando. Amém? Então é muito bom. Eu convido você a participar de uma célula. Nós temos célula lá na casa da irmã Marilei, lá perto da Unisc, né, um pouquinho para lá, no bairro Universitário. Temos ali na casa do irmão Samir, aqui no Faxinal. Temos lá no Jacarandá, na casa do irmão Juliano. E agora temos ali em casa sábado de meninos e aqui na igreja de meninas
né? E vamos estar multiplicando, se Deus quiser, logo em seguida. E vamos trabalhando. Queridos, o trabalho de implantação de células na igreja, como é que eu vou dizer para vocês assim? Ele parece uma coisa muito simples, bastante simples, mas nós estamos aí lutando e remando contra a cultura. Nós temos aí bastante esforço, principalmente na questão cultural aqui em Santa Cruz. Então, assim, não é algo que a gente simplesmente vai abrindo assim, colocando lá aqui, não. Há todo nós precisamos ter todo um cuidado, até porque nós já iniciamos em tempos passados, fizemos várias tentativas de ter grupos, vários irmãos aqui já participaram de grupos e nós queremos, assim, de todo o coração, a gente deseja assim, que esse trabalho prospere, a gente multiplique e nós tenhamos muitos grupos e esses grupos tenham um foco evangelístico, trazer pessoas para ouvir a palavra. Então esse é o nosso desejo. Então nós vamos fazendo assim com toda a calma, vamos treinando líderes, vamos preparando e vamos multiplicando. E nós precisamos de casas, né? Precisamos de casas e precisamos de líderes para fazer esse trabalho. Precisamos mesmo. E o Senhor vai nos dar graça e eu creio no meu coração que até o final do ano que vem, 2014, nós tenhamos 50 células. Então eu estou orando muito a Deus para que a gente vá, o Espírito Santo vá movendo isso de forma natural e os irmãos vá aderindo, vá começando a participar, vá tomando o desejo, né, de liderar, de estar na frente. E este culto na terça-feira, ele é um culto que tem como propósito também unir a liderança. Então a liderança, os anfitriões, os vice-líderes, os que trabalham na célula, e toda a igreja, obviamente, está convidada, mas principalmente aqueles que estão envolvidos com as células. Terça-feira é o dia de nós recarregarmos as pilhas. Tá certo? Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 14, 25 a 35. E eu vou pedir para cada irmão ler um versículo. Lucas 14, 25 a 35. Bem-vindo aos nossos visitantes também. Deus abençoe. Estejam bem. E a palavra de Deus. Participantes da célula que estão nos visitando. Bem, Deus abençoe. Alguém quer ler o versículo 14, do 25? 14, 25? Lucas 14, 25. Certa vez ia com ele grande multidão, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que ouvirem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo,
lanço-no fora, que tem ouvido para ouvir, ouça. Amém. Pai, nós queremos pedir que a tua palavra toque no nosso coração profundamente, segundo o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o preço do discipulado. O que é ser um discípulo? Nós vimos na semana passada que discípulo no cristianismo é uma forma de vida, é uma maneira de viver, é uma maneira de ser como ser humano, como forma de vivência. O cristão, ele não é um fã. Nós vimos que também ele não é um fã que anda seguindo um ídolo. Não é um associado, que se associa como se associa num clube. Não é um voluntário, como das causas sociais ou das ONGs, né? Um voluntário que presta serviço voluntário. Também não é um simpatizante. Nós vimos também que o discipulado não é uma opção, mas Jesus deu uma ordem, né? Ide, fazei discípulos, sejam discípulos também. Então foi-nos dada uma ordem de ser discípulo. Nós vimos também que a salvação é pela graça, mas a manutenção exige esforço e trabalho. Então foi o que nós vimos sobre o que é ser discípulo. Algumas características do discípulo: ele ama a Jesus mais do que a tudo e a todos. Isso aqui é algo assim que precisa realmente acontecer em nós. Nós precisamos buscar amar a Jesus mais do que tudo e todos, né? Isso não é uma coisa fácil, isso é um preço caro. Você amar a Jesus mais do que sua família, mais do que seus bens, mais do que tantas outras coisas. Nós vamos falar um pouquinho sobre renúncia também daqui a pouco. Nós vimos que o discípulo é aquele que carrega a sua cruz. A cruz da renúncia, a cruz da troca, de deixar fazer aquilo que quer, que gosta, para fazer aquilo que a palavra ou aquilo que Jesus ensina e manda. Então, é algo que exige esforço, né? Um discípulo, ele segue Jesus diariamente, não é só no domingo, não é só no culto, é sempre, né? E ele, como falamos antes, renuncia a tudo. E a pergunta do item 3 que eu quero fazer para vocês, eu quero fazer para nós é: o que devemos renunciar? Já que estamos falando sobre renúncia, né? O que devemos renunciar e o que somos capazes de abrir mão? Do que somos capazes de abrir mão? Amados, nós somos tremendamente apegados àquilo que nós temos. Nós somos muito apegados. Nós somos muito apegados àquilo que nós construímos. Isso é natural, porque quando fazemos um trabalho, quando nós colocamos dedicação em alguma coisa, quando nós colocamos esforço, nós sabemos quanto isso custou. Nós sabemos quanto isto vale. E existem certas coisas que a gente observa que, de uma certa forma, para mim, eu olho algumas coisas e vejo, não tem valor. Para mim não teria valor nenhum um determinado objeto, uma relíquia ou qualquer coisa. Mas a gente percebe que existem pessoas que não vendem por nada, porque existe o famoso valor sentimental, porque aquilo tem uma história, porque aquilo traz uma lembrança, porque aquilo remonta a uma época da vida em que houve um sacrifício. Então, de repente, eu olho para alguém que tem um carro antigo e digo: olha, o que eu quero com isso? Isso para mim não tem valor. Mas aquele talvez tenha sido o primeiro carro que a pessoa comprou, e talvez ela tenha que ter trabalhado muito para chegar lá, e ela tenha feito muito esforço para que isso fosse possível. Então, amados, nós nos apegamos às coisas porque nós colocamos trabalho, nós colocamos esforço. Nós fazemos a nossa casa, né? Construímos a nossa casa, nós trabalhamos. E eu estava olhando uma casa esses dias e eu vi aquela casa do jeito que ela foi feita. Eu disse para o irmão que estava morando lá, né, de aluguel, eu disse: olha, esta casa levou muitos anos para ser construída e ela foi sendo feita em partes. A gente percebe que foi
Um trabalho assim porque tinha vários tipos de piso, tinha várias formas que tu via que aquilo foi sendo feito, né, um pouco de cada vez. Então a pessoa que fez isso certamente botou muito esforço, dedicou muito tempo, dedicou seu salário, fez muita economia. E é assim para nós. E sabe, a gente observa às vezes, né, que pessoas que ganham as coisas prontas não dão valor. Pessoas que ganham herança nem sempre dão o devido valor para aquilo que ganham. Nós vemos e sabemos histórias de que o pai trabalhou, construiu um patrimônio, construiu uma empresa, né? E muitas vezes o filho ajudou e trabalhou junto, trabalhou e fez prosperar e participou. E aí o neto assume, bota tudo a perder, né? Tem um ditado que diz, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Por quê? Porque aquilo que nós não nos esforçamos, isso não tem valor para nós. Não tem valor. Nós sabemos, e quem é empresário aqui no Brasil, quem é trabalhador, e eu sei que vocês todos sabem o que vale cada centavo, sabem o que se custa para ganhar. Nós sabemos quanto é difícil se aposentar nesse país. Nós sabemos, nós conhecemos bem a realidade. Mas agora, Jesus diz o seguinte: olha, você como discípulo tem que renunciar a tudo. Você está disposto a isso? Você está disposto a isso? E renunciar não é no sentido de, não vou fazer uma apologia aqui, você tem que vender e dar tudo para a igreja. Não é isso. Mas você está na sua casa, você está morando bem na sua casa, você está no lugar que você construiu. Agora, se Deus te chamar para a obra e te colocar e te enviar, você está disposto a deixar a sua casa e morar num lugar que você não conhece, ou morar numa casa pior do que aquela que você tem? Você está disposto a isso? Será que nós estamos dispostos a renunciar os nossos bens? Ou daqui a pouco até assim, não, eu vou vender. E eu falava com um pastor hoje de manhã, e ele disse, não, eu morava lá numa outra cidade, Deus me mandou para cá, e eu vendi as minhas 2 casas lá e investi todo o dinheiro na construção do templo, e eu moro no templo. Eu tinha 2 casas, e eu vim aqui para Santa Cruz e construí um templo, porque eu senti no coração que eu tinha um chamado. E eu achei interessante você sair, vender o que tem, para investir no reino, para trabalhar para Jesus. Quem está disposto a abrir mão de tudo? Quem está disposto de nós? Sabe, queridos, o que fica aqui no nosso pensamento, e a reflexão que eu vejo assim, é aquilo que nós devemos pensar. O que nós não abriríamos mão? O que eu não abriria mão hoje? O que eu não abriria mão? Se o Senhor me disse para mim, o que eu faria? O que eu faria? Fica este pensamento. Amados, não é apenas recursos materiais que o Senhor exige que, como eu disse, não é que eu vou sair vendendo tudo aí agora, vou fazer uma loucura, não é isso. Mas se o Senhor chamar, se o Senhor nos chamar para algo maior, será que nós faríamos? Mas os recursos materiais não é tudo. Existem ainda os recursos intelectuais. Será que eu estaria disposto a abrir mão da minha profissão para continuar sendo discípulo? Será que se houver um conflito entre aquilo que eu faço, entre o trabalho, a profissão, a faculdade que eu escolhi, entre o local que eu estou trabalhando, será que eu estou disposto a abrir mão para continuar seguindo Jesus? Será que eu sou capaz de ser como Mateus, que estava lá na coletoria? Jesus disse, segue-me, e ele largou tudo, entregou,
Só toma conta aqui do pedágio que eu estou indo embora. Eu vou seguir o mestre. Porque muitas vezes, queridos, nós temos a nossa formação, temos o nosso emprego, eu sei de vários homens de Deus que tinham a sua carreira profissional brilhante e de repente Deus chama. Deus chama. Mas, Senhor, e você tem que abrir mão da sua formação, daquilo que você fez. Você tem que ser como Paulo. Tem que abrir mão de tudo. Abrir mão de ser um mestre da lei para ser um seguidor de Jesus Cristo. Ou então, queridos, algo assim que eu tenho conversado com alguns irmãos. Deus te deu capacidade para trabalhar, te deu uma profissão, te deu um emprego, Deus te deu uma empresa, Deus te deu e tem te abençoado, né? Você está trabalhando, você está exercendo sua profissão, está ganhando seu dinheiro honestamente, mas de repente não chega. Eu preciso mais, eu quero ganhar mais. E aí insere um terceiro turno. E uma vez nós estávamos numa reunião e um irmão começou a dizer: mas eu não tenho horário. Eu fiquei olhando, aí o outro irmão chegou para ele e disse assim: escuta, fulano, vale a pena? Isso me marcou. Vale a pena? Vale a pena. Queridos, eu estou para dizer o seguinte: se o nosso coração estiver em Jesus, e se o nosso coração estiver no reino de Deus, e se nós buscarmos em primeiro lugar, não vai faltar nada. Amém? Não vai faltar nada. Quando Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, se você tiver que renunciar a alguma coisa para fazer isso, se você tiver que renunciar a alguma coisa para ser um líder de célula, para ser um obreiro, para ser um discipulador, se você tiver que renunciar a alguma coisa, mas se eu renunciar a isso, aí eu vou ter que abrir mão daquilo, aí na terça-feira eu tenho que abrir mão não sei do que, porque para ir na célula na quinta, isso vai me fazer falta. Coloque diante de Deus e pergunte: Senhor, o que é mais importante para Ti? Eu tenho certeza que o Senhor vai abrir uma outra porta, vai dar um outro encaminhamento, que você vai trabalhar menos e vai ganhar mais, mas tem que estar disposto a pagar o preço do discipulado de renunciar. Eu tenho visto muitos irmãos que têm colocado o coração na obra e muitas vezes estão aqui cansados. Muitas vezes estão aqui e a gente percebe no rosto que eles estão cansados porque trabalharam o dia inteiro. E uma vez um gerente que não era da minha área, numa empresa que eu trabalhava na área de engenharia, ele era da área de qualidade. O gerente, ele começou a me alugar. Então ele chegava para mim e dizia: ô Jenny, faz isso para mim, faz uma planilha, faz aquilo, faz um texto, faz não sei o que, digita esse negócio aqui e tal. Aí um dia eu reclamei para ele, ele disse assim: Tchê, mas tu tem um funcionário lá, tem uns funcionários lá, que estão lá sem fazer nada, te pede para eles lá, tem mais tempo do que eu estou cheio de coisa para fazer. Aí ele disse assim: se você quer que alguém faça alguma coisa para você, peça para alguém ocupado. Queridos, Deus não chama desocupados. Coloque isso na mente de vocês. Mas Senhor, o fulano tem mais tempo, o fulano... Deus, se você olhar na palavra, todos que Deus chamou eram homens ocupados. Tinham o seu trabalho, tinham os seus afazeres, estavam envolvidos. Deus chama pessoas que estão em atividade. Deus chama pessoas que trabalham. Deus não chama, irmãos, desocupados, né? Por favor, não me entenda, aposentado não é desocupado, tá bom? Irmão Pires, não fica chateado comigo, porque o irmão Pires é um homem muito ocupado. Depende, né? Mas não me entendam isso. Nós temos muitos irmãos aposentados aqui na igreja que estão firmes, estão trabalhando, estão ativos, graças a Deus, mas foram homens ocupados e continuam sendo ocupados, e agora se ocupando ainda mais com o reino de Deus, graças a Deus por isso. Deus chama pessoas ocupadas nos seus negócios, ocupadas no seu trabalho, e Deus dá graça, irmãos, e faz prosperar. Eu sei disso, eu
poderia pedir para vários de vocês testemunhar. E eu sei que vocês têm testemunhos maravilhosos que Deus colocou no coração de vocês. Irmãos, existe uma outra coisa que é exigido de um discípulo de Jesus, que é o tempo. Tempo. Para ser discípulo de Jesus é preciso dispor de tempo. É preciso renunciar ao tempo. É preciso renunciar ao tempo. Hoje à tarde ainda eu vi uma matéria que um irmão postou dizendo que... Eu até entrei no site para ler a matéria, até no site da nossa convenção, da CIBI, dizendo que a Rede Globo está lançando uma nova novela das 6 que é uma apologia ao budismo. Eu não sei se é verdade porque eu não olho televisão. Não olho televisão. Só quando eu vou lá na minha sogra, que eu fui ontem lá, acabei olhando um pouquinho. Toda em cima do budismo. Queridos, infelizmente, nós precisamos orar. Porque se dá muito tempo para a televisão. E muitas vezes se está comendo esse tipo de comida. E pelo que dizia o texto, dizia bem o seguinte, assim, as pessoas adeptas do budismo são pessoas realizadas, felizes, bem nos negócios, sorridentes, cheios de saúde, mente aberta, inteligentes, pessoas bem-sucedidas. E os evangélicos que aparecem são caracterizados, isso? Caracterizados? Não, é de caricatura. Caricaturados, então, vamos dizer assim. São de ignorantes, caretas. São vistos como pessoas que são alienados, que estão presos à visão de um líder. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque muitas vezes nós nos pegamos perdendo tempo com essas coisas. Eu confesso para vocês, eu já perdi muito tempo com televisão na minha vida. Já perdi. E um dia eu estava orando a Deus e o Senhor colocou uma palavra no meu coração que talvez alguns de vocês lembrem que era uma pergunta assim: o que te faz pecar? E Deus falou muito forte no meu coração sobre isso. E eu vim aqui, preguei no domingo de noite e falei sobre várias coisas, né? Baseado naquele texto que diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca; se a tua mão te faz pecar, corta. Jesus foi bem radical. E eu preguei e depois o Espírito Santo disse para mim assim: tem algo que te faz pecar. E eu disse: tá bom, Senhor, eu já sei o que é. Eu tinha uma assinatura da Sky e eu chegava em casa, às vezes depois do culto, né? Ou às vezes chegava mais tarde, a gente fazia uma visita, alguma coisa. E eu tinha aquela mania assim, chegava em casa e ligava a televisão para dar uma relaxada, né? E muitas vezes eu acabava olhando um filme, e às vezes ficava, né, ia dormir tarde, no dia de manhã tinha dificuldade para levantar. A Eliane reclamava, né, vem dormir e tal. E você quer saber de uma coisa? Além de eu não ter mais uma tentação para pecar em casa, eu ainda vou poupar 70 pila por mês. Entreguei o aparelho, cancelei e não fizemos mais assinatura. Por que, amados? Porque ser discípulo precisa de tempo com o mestre, precisa de tempo para fazer o que o mestre manda, e nós precisamos renunciar. E talvez a gente tenha que renunciar coisas que nós gostemos. Nós precisamos abrir tempo na nossa agenda para trabalhar para Jesus, para fazer o ID do Senhor. Então, assim, faz parte da renúncia o tempo, dispor de tempo para estar na presença de Deus. Talvez uma das maiores dificuldades que nós temos é tempo para orar. Tempo para orar. Queridos, como nós precisamos orar. Como nós precisamos tirar tempo para orar, para estar aos pés de Jesus. Você é discípulo do Senhor, abra mão do seu tempo. Outra coisa que é importante que a gente
diga: é preciso entregar os planos. O que você vai fazer daqui meio ano, daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos? Todos nós temos um planejamento. Por mais simples que seja, a gente quer, vai chegar o Natal, vai chegar o fim do ano, vai chegar o verão, vai começar as aulas no ano que vem. Todos nós temos algum tipo de plano. E alguns têm muitos planos. E o que a palavra de Deus diz? Que nós temos que entregar ao Senhor os nossos planos. Entregar os nossos planos. É isso, né? Tiago diz no texto, né? Que diz assim: vamos para aquela cidade, vamos comprar, vamos vender, vamos construir, vamos ganhar dinheiro. Que coisa tola isso. Chegue na presença de Jesus e diga: Senhor, os meus planos são teus. E se tu quiser mudar, muda. Eu tenho um plano de construir uma casa, eu tenho um plano de comprar um carro, eu tenho um plano de fazer uma faculdade, eu tenho um plano de trocar de emprego, eu tenho um plano de fazer um concurso, eu tenho um plano de construir alguma coisa, tenho um plano com meu filho, tenho um plano de me mudar. Entrega ao Senhor os teus planos. Nós temos, queridos, que entregar ao Senhor. Ser discípulo de Jesus é entregar os planos ao Senhor. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu fiz os planos e executei a minha maneira. E eu não falei com Jesus sobre eles. E me dei muito mal. Seja qual for o plano que você tem, tire tempo para estar na presença do Senhor. O discípulo de Jesus, ele entrega os planos. Em 4º lugar, amados, renuncia os bens, recursos materiais e intelectuais, renuncia o tempo, entrega os planos. Ele entrega os relacionamentos. O discípulo de Jesus, ele precisa entregar os relacionamentos. Precisa entregar o seu relacionamento principal, que é o casamento. Aquele que é casado precisa colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, esse relacionamento que eu assumi, esse compromisso que eu assumi, eu quero que tu esteja nele. Esse relacionamento eu não posso mexer nele, mas eu preciso da tua ajuda. Irmãos, vocês que são casados, orem juntos e entreguem os relacionamentos de vocês. Por quê? Porque é uma área em que nós podemos ser muito tentados. Nós podemos ter muitas dificuldades. Nós podemos ter aí muitas dificuldades de ser verdadeiramente discípulos. E nós precisamos entregar: Senhor, eu quero entregar meu casamento nas tuas mãos. Eu quero que tu entre nele, eu quero que tu faça parte dele. Nós temos que entregar os relacionamentos com os nossos filhos. Os nossos filhos. Senhor, o meu relacionamento com meus filhos é como tu queres que seja. Porque nós temos uma grande responsabilidade, pais e mães, de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. E o verdadeiro discípulo entrega e diz: Senhor, me ajuda a cuidar dos meus filhos, me ajuda a educar, me ajuda a guiar no teu caminho. O verdadeiro discípulo, ele entrega isto. Ele não assume aquela postura de dizer assim: eu sei o que eu faço, deixa que eu resolvo. Ele diz: não, Senhor, tu sabes o que eu tenho que fazer. Eu te peço ajuda. Me ajuda. Eu tenho pedido ajuda a Deus para cuidar dos meus filhos. E tenho pedido mais, tenho pedido que Deus cuide dos meus filhos. Eu tenho pedido que Deus cuide deles. E tenho orado por eles. Tenho orado e dito: Senhor, cuide dos meus filhos. Nós temos que entregar os nossos relacionamentos de trabalho. Sabe, amados, nós temos que vigiar, porque a Bíblia diz que nós não podemos andar em julgo desigual. Eu e você temos que cuidar para daqui a pouco a gente não estar se associando de alguma forma a pessoas que não têm o sentimento da fé cristã, pessoas que não são discípulos de Jesus. Também já cometi esse erro. Não prospera, porque é uma divisão
E onde há divisão, onde há duas visões, as coisas não prosperam. Entrega ao Senhor os teus relacionamentos. Os relacionamentos de negócio, os relacionamentos de colega no trabalho. E peça ao Senhor, Senhor, será que nesses relacionamentos, né, jovens que têm relacionamento para assumir um casamento, ou que estão buscando um relacionamento, entrega nas mãos do Senhor, entrega ao Senhor, entrega aos cuidados de Jesus. O verdadeiro discípulo, ele entrega. E quando aparece alguém que vem, se aproxima, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, qual o teu propósito com esse relacionamento? Ou que propósito existe por trás desse relacionamento que eu não estou vendo? Senhor, por que esta pessoa se aproximou de mim? Qual o teu propósito meu com ela, ou qual o propósito dela comigo? Me mostra. Porque pode ser tanto Deus querendo que você trabalhe com alguém, como pode ser o inimigo querendo trazer alguém para perto de você para te criar problema, para criar dificuldade. Amém? Nós, queridos, precisamos voltar e renunciar tudo o que nós temos. Será que estamos dispostos, queridos? Será que estamos dispostos? A pergunta que a gente faz, a pergunta que eu tenho me feito, é se hoje, e vocês todos sabem que isso está acontecendo, eu fico me perguntando, vocês estão me perguntando, se hoje começassem a marcar as pessoas, se hoje começassem a identificar as pessoas, se hoje se levantasse um governo mundial, isso está na Bíblia, e começasse a identificar as pessoas, e no primeiro momento nós entendemos, né, eu posso crer que as pessoas vão ser convidadas. Você vai ser convidado. Agora tem sua nova identidade. Agora não é mais uma carteira de habilitação. Você põe um chip no meio da mão, né, do tamanho de um grão de arroz, e ali tem tudo que tu, né, tem toda a informação sobre a tua vida. Então agora você não precisa mais cartão de crédito. Você não precisa, você vai no aeroporto, pegar um avião, você passa ali, está teu passaporte, está tudo liberado ali, está tudo certo. Você vai comprar, você passa a mão, o scanner identifica, e é biométrico, e já cai na tua conta. Ali tem teu tipo sanguíneo, ali tem as tuas doenças congênitas, tem toda a tua história, quem tu é, o que tu fez, tem o teu currículo ali dentro. Então não precisa mais carregar documento, não precisa mais nada disso, nem dinheiro, e todo mundo sabe quem é quem. Vamos acabar com o terrorismo, vamos acabar com essas coisas tudo. Você imaginou isso? Agora não tem mais problema. Não tem mais problema. Não existe mais problema de fugitivo dos presídios. Não existe mais. Está todo mundo identificado. O sistema controla tudo. Aí você diz: não, eu não quero fazer parte disso. Mas aí passa meio ano e o governo começa a dizer assim: quem não tiver, não vai poder comprar nada. Quem não tiver o chip não vai poder comprar nada. Mas você sabe pela palavra de Deus que se você entrar nisso, você está fora do plano da salvação. Não sei se Jesus vai voltar antes, durante ou depois. Mas imagina se acontecesse e daqui a pouco a situação apertasse, que ficasse mais apertado. Tomara que o Senhor nos livre disso, queridos, que o arrebatamento aconteça antes. Tomara. A pergunta é: será que nós estaríamos dispostos a... Imagina, você não pode comprar, você não pode vender, não pode negociar, você não pode ir no mercado, você não pode ir em lugar nenhum. Você passa a viver uma vida, né? Você entra para debaixo.
Vai se criar um mundo de escambo, porque não vai ter mais dinheiro. Eu tenho farinha, tu tem feijão. Então eu te dou um pouco de farinha, tu me dá um pouco de feijão. Tem que fazer uma horta nos fundos de casa. Não vai poder trabalhar. Meus queridos, a pergunta que se faz: será que nós abriríamos mão de tudo? Será que nós faríamos isso? Eu tenho certeza que Deus não permite muitas coisas. Para mim, pelo menos. Porque eu não sei. Mas às vezes eu fico pensando nisso. Meu Deus do céu, se isso acontece. Às vezes eu leio uma matéria e fico pensando, se isso acontece, o que eu vou fazer? O Senhor está nos dizendo que nós temos que renunciar a tudo para ser um seguidor de Jesus. E eu vou encerrar por aqui, porque o nosso tempo corre bastante. Sabe, amados, hoje Deus nos dá a graça de viver bem, de poder vir a esse templo, de congregar. Deus nos dá a oportunidade de abrir as nossas casas. Deus nos dá a oportunidade de falar de Jesus, de tirar tempo para orar. O Senhor nos dá a oportunidade de fazer o que Ele quer que nós façamos. Mas a pergunta é, será que nós estamos dispostos a pagar o preço disso? Será que eu estou disposto? O chamado do Senhor é esse. E voltando ao início do texto, o que diz lá? Para encerrar. Jesus ia caminhando, e atrás dele ia uma grande... O que ia atrás? Uma grande... Multidão. E os discípulos iam à multidão, e Jesus ia indo. Aí Jesus daqui a pouco para, se vira para eles, e diz, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem quiser me seguir, ser meu discípulo, tem que deixar o pai, tem que deixar a mãe, a mulher, os filhos. Vocês não podem ter nada mais importante do que eu na vida de vocês. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Não sei o que a multidão fez. Mas não era isso que a multidão queria. Não era. A multidão queria pão e peixe. A multidão queria cura. A multidão queria milagre, ensinamento. A multidão queria isso. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus tem isso. Mas não só quer isso. Ele quer estar aos pés do Mestre. Ele é capaz de deixar tudo para seguir o Mestre. Amém? Vamos ficar de pé. Apocalipse 13. Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal. E só o nome do monstro ou o número do nome dele. Aí, obrigado pela contribuição. Todos foram obrigados. Como eu disse, eu não sei se Jesus vai voltar antes disso ou não. Eu não sei. Mas eu peço, Senhor, né? Eu digo o que diz lá no fim, Maranata, vem Senhor Jesus.